Buenas. Nessa sessão a gente vai falar das gregas que saem do modelo Black-Scholes e Merton, que é basicamente o mesmo modelo Black-Scholes que é usado para a gente estimar preço de opções de compra, as calls europeias. Mas o modelo Black-Scholes é sobre ativos objetos que não pagam dividendos. E aí é que entra o Merton, que no modelo dele considera ativos que distribuem dividendos, então dividendos contínuos. O que para a gente é bastante interessante, porque se a gente parar e pensar o seguinte, não, se eu quiser negociar um ativo objeto, que é câmbio, que eu compro dólares aqui, e aí eu tenho um custo que é a taxa de juros livre de risco aqui no Brasil, a taxa DI, por exemplo. Mas eu posso pegar esses dólares que eu comprei e investir em alguma coisa que paga juros lá dos Estados Unidos, então é o nosso, vamos dizer, o nosso cupom cambial. Então, esse cupom cambial é como se fosse um dividendos. Então, eu posso usar essa fórmula, inclusive, para taxa de câmbio. E a gente vai ver não somente a fórmula, mas as gregas dela. E aí a gente pode usar a fórmula para esse modelo para situações onde paga dividendos ou não paga dividendos. Quando não paga dividendos, é só colocar lá o parâmetro igual a zero. Tá ok? Então, vamos ver a fórmula e as gregas que a gente pode usar depois. Eu vou mostrar um exemplo também. Então, vamos aqui para o papel. Só relembrando aqui as variáveis do modelo. Então, é opções de compra. O modelo é para opções de compra ou calls europeias. E aí, se fosse só do Black-Scholes, que não pagam dividendos, sobre ativos objetos que não pagam dividendos, mas como eu coloquei nosso amigo Merton aqui, o professor Robert Merton aqui, então entra um parâmetro que é justamente essa taxa de dividendos contínua. Então, é um modelo que tem dados contínuos. Então, a taxa de juros livre de risco é contínua, a volatilidade é calculada sobre os retornos contínuos, ou seja, sobre os log retornos. O prazo até a data de vencimento. Uma coisa importante, data de vencimento, todos esses parâmetros aqui, ó, tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, isso é importante. Então, todos na mesma unidade de tempo. Então, o que eu quero dizer? Se é anos para um, é anos para todo mundo. Se é meses para um, é meses para todo mundo. Se é dias para um, é dias para todo mundo. Então, todos esses parâmetros têm que estar na mesma unidade de tempo. Nosso preço de exercício da opção, que é uma cláusula do contrato, que já é definida entre as partes, e o preço à vista, ou preço spot do ativo objeto no mercado. Tá ok? Então, a fórmula do Black-Scholes e Merton, ela é da seguinte maneira. Então, eu chego aqui, o prêmio da call, isso aqui é o prêmio da call, que é o resultado do modelo, ele vai ser o preço do ativo objeto, do preço do ativo objeto à vista, vezes E aí é a principal diferença, E elevado a aquele número neperiano, 2,7818 e assim por diante. No Excel, a gente usa a fórmula EXP para ele. Então, até aqui, ó, no Excel, a gente usa a fórmula EXP para chegar nesse valor, tá ok? EXP. Isso daqui que multiplica N de 1. N é aquela função normal, padrão, cumulativa ou acumulada, menos o preço de exercício, que multiplica E elevado a menos a taxa de juros livre de risco, vezes o prazo até o vencimento, vezes N de 2. Então, esse é o prêmio da call. Vou fazer também aqui o da put, para a gente não perder a viagem. Então, aqui para put, a fórmula é parecida.
Então, afinal, as duas têm relação entre si. E eles chegam nesse prêmio da PUT usando a paridade PUT-COL, tá? Então, não é que eles pegaram, vou desenvolver com outra fórmula do nada, não. Usa a paridade PUT-COL e já chega nisso daqui. X elevado a menos R vezes T, que multiplica aqui N menos D2, menos o S0, que multiplica E elevado a menos Q vezes T. Deixa eu tomar cuidado com meus T's aqui para não dar confusão. Vezes N menos D1. Então, lembrando que é menos D1. Ó. Tem um menos aqui, tem um menos aqui. Ó. Tá joia? Então, D1 e D2 aqui, ó, que diferença na PUT, coloca o sinal de menos em cada um deles. Muito bom. Aí, o que eu tenho que calcular? Para resolver isso daqui, eu tenho todos os parâmetros, mas eu não tenho D1 e D2. Então, eu tenho que calcular o D1. O D1 vai ser aí, ln do S0 sobre o X, o preço do ativo à vista sobre o preço de exercício, mais aqui a taxa de juros de risco, menos a taxa dos dividendos, mais a volatilidade ao quadrado sobre 2, que multiplica, esse parênteses multiplica o T, e tudo dividido por sigma raiz dt, e o D2 está aqui, D1 menos sigma raiz dt, pronto. Então, só relembrando, quais são os passos aqui para a gente calcular a fórmula. Primeiro, calcula o D1. Segundo, calcula o D2. E aí já é meio até óbvio, né? Porque, assim, calculei o D1, o D2 é D1 menos sigma raiz de 3, então para calcular o D2 tem que calcular o D1. E aí eu calculo o terceiro passo. Então, apesar da fórmula começar aqui em cima, o último passo é calcular aqui. Essa fórmula aqui, ó, a gente pega lá do Excel, e ela é a que a gente chama dist ponto norm.p, e aí a gente coloca aqui o parâmetro, o D, aí pode ser D1 ou D2, dependendo da situação. E o segundo parâmetro, a gente tem que colocar aqui verdadeiro, que é para dizer que eu quero calcular a probabilidade acumulada. Tá? Antigamente, tinha a função dist norm p, tudo junto aí, e não tinha esse segundo parâmetro chamado verdadeiro. Então, se vocês pegarem alguma planilha por aí, não vai ter esse parâmetro verdadeiro. Que isso foi uma coisa que o Excel colocou depois. Esse segundo parâmetro quer dizer se eu quero a função normada, distribuição normal padrão, acumulada ou não. Tá ok? Então, aliás, é só uma coisa aqui que eu fiz, aqui é enorme p.n. Tá ok? Então, ficou uma bagunça aqui. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, enorme p.n. Não sei se vai ficar mais claro aí, mas entendam que é isso no vídeo. Então, até colocar aqui, ó, também para esse lado, dist.norm p.n. Então, essa é a função aqui, ó.
Tá joia? Assim vocês vão poder usar a função correta. Muito bem. Então, está aqui a nossa opção. A partir daqui, a gente vai calcular e as gregas saem disso. Então, se vocês usarem um outro modelo, vão ter que calcular outras gregas. Então, olho nisso aqui. Então, as gregas dependem do modelo que a gente está usando. Só relembrando, eu tenho aqui, ó, no vídeo que faz as gregas, eu tenho cada uma delas. Então, o delta é a variação do prêmio da opção sobre o preço do ativo objeto, o gama é a segunda derivada, ou a própria seria a variação do delta em relação à variação do preço do ativo. O θ é a variação do prêmio sobre o tempo, o vega, variação do prêmio sobre em relação à volatilidade, e o ρ, a variação do prêmio da opção em relação à variação da taxa de juros. E a gente até viu no outro vídeo que na expansão de Taylor a gente pode usar as gregas aqui para fazer aproximações de preço, que a gente usa isso para fazer hedge depois, estratégia de hedge. Tá joia? Então, tá aqui. Mostrar para vocês lá na planilha. Então, essa aqui é uma planilha que eu montei. Então, estão 3 opções aqui. Uma que está, as 3 da Petrobras, a Petri 4 é o nosso ativo objeto. Então, aqui tem os dados. Uma está in the money, ou seja, está no dinheiro, outra está at the money, outra está fora do dinheiro, ou out of the money. Tem aqui strikes diferentes, ou seja, preços de exercícios diferentes. O preço do ativo objeto é o mesmo para elas, né, porque o ativo é o mesmo delas. A taxa de juros aqui, ela é contínua, então é o logaritmo de 1 mais a taxa DI futura, que eu usei ali, que é uma nossa taxa livre de risco. Então, LN de 1 mais 3,4. Prazo de vencimento, o número de dias úteis até o vencimento dividido por 252. E a volatilidade, essa aqui é a volatilidade implícita. Então, eu peguei o preço de mercado, que é esse daqui, e aí rodei o modelo Black-Scholes, que é este trem aqui bonito, tá certo? Com essas variáveis, então tá aqui as 5 variáveis básicas aqui, rodei o modelo até achar uma volatilidade que igualasse o prêmio do modelo com o prêmio de mercado. Então aqui, ó, tá aí a fórmula do Black-Scholes, Black-Scholes-Merton. Na verdade, aqui eu fiz o seguinte, uma simplificação. Eu não usei o parâmetro da taxa de dividendos. Então, como usei o Q igual a 0, então ele some com algumas variáveis e outras vão virar 1, porque pega o E e eleva a 0, E elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Então, aí a fórmula vira a do Black-Scholes tradicional. E tá aí, ó, o dist norm P.N, eu estava esquecendo o ponto N ali, que é importante, até para não pegar a função errada que eles têm outra. Tá joia? E aí vamos calcular cada uma dessas gregas. Tá joia? Então, primeiro eu vou voltar aqui para o papel, onde eu vou usar aqui. Então, voltando aqui, tá aqui nossas. Vamos colocar as gregas, que a gente já repassou rapidinho. Primeiro, delta. Então, o delta de uma call ela é bem fácil aqui. É E elevado a menos Q vezes T, vezes o N de 1. Então, beleza? Ó, vocês já calcularam o D1 e o ND1 usando o dist 9MP, beleza. Já tenho o delta da call. E o delta da put também é facilzinho. Aqui, ó, vocês vão ver, eu pego o delta da put, é igual a E elevado a menos Q vezes T, vezes, agora vou colocar um parênteses ou colchetes aqui, vou colocar um colchetes, ND1 menos 1. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Quando o Q é igual a 0, esse pedaço aqui elevado a menos Q dá 1,
Então, o delta de uma put, que não distribui dividendos, é ND1 menos 1. E o delta de uma call, que não distribui dividendos, é só ND1. Tá? Só vou relembrar umas coisas aqui. Ó. Aqui, LN de 1 mais a taxa contínua. Então, posso pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa DI futura, tá certo? Que está aqui. Então, é um percentual ao ano. Faço LN de 1 mais isso, eu já tenho essa taxa. No caso aqui, ó, se for câmbio, aí eu posso usar o seguinte, eu faço esse Q igual, aí eu vou pegar aqui, ó, o 252, faço uma transformação aqui de unidades também, DU vezes LN de 1 mais a taxa do DDI, que também é um percentual ao ano, vezes dias corridos sobre 360. Tem que fazer isso porque o DDI ele é dado na convenção americana, que é 360 dias corridos. Tá joia? Então, só tem que fazer essa transformação. Isso daqui é dias úteis. Só não esqueçam disso, dias úteis. Tá joia? Ali do período para fazer a transformação. Muito bom. A próxima grega aqui que a gente vai colocar vai ser o gama. Então, o gama é legal porque é uma fórmula que funciona tanto para call como para put. Então, elevado a menos Q vezes T sobre o S0 que multiplica sigma raiz de T, que é o prazo até o vencimento, vezes 1 sobre raiz de 2 vezes π. E no Excel a gente tem uma função, fiquem tranquilos, pode usar toda a precisão no Excel. Você tem uma função que calcula o π, que chama π. π entre parênteses, já vai dar esse valor, então não precisa colocar 3,14 e tal. Então, aqui, que multiplica, é um trem aqui enorme, elevado, e aí, ó, vou colocar um colchetes grande aqui, elevado a esse colchetes, que é menos D1 ao quadrado sobre 2. Tá joia? Então, todo esse colchete aqui, ó, é o expoente desse E aqui. Tá legal? E o gama é igual para os dois. O gama mede velocidade. Lembra o seguinte, o delta está medindo quanto o prêmio da sua opção varia se mudar o preço do ativo objeto. Tá? Então, se o preço ativo objeto subir R$1, delta é o quanto vai subir esse prêmio da opção ou vai cair o prêmio da put. Então, para call sobe, para put cai. Quanto o delta da call varia de 0 a 1, o delta da put varia de 0 a menos 1. Aqui, ó, menos 1 aqui, ó, o delta da put é o contrário, oposto ao da call. Então, olho nisso. Muito bem, e o gama mede a velocidade. Então, quanto maior o gama, mais rapidamente esse delta vai mudando se tiver variações do preço do ativo objeto. Isso tem que ficar de olho na hora de negociar as suas opções. Tá ok? Vou fazer aqui a do Vega. Então, vou colocar aqui a do Vega. O Vega, eu estou colocando aqui porque ele também é igual para os dois. O Vega mede o quanto varia o prêmio da opção em relação ao prêmio em relação à variação da volatilidade. E a volatilidade, para as opções, é um parâmetro importante. Então, se a volatilidade muda, ela muda igual para os dois. Então, se a volatilidade aumenta, aumenta o prêmio das duas opções, seja call ou seja put. Por isso que a fórmula é igual para
ambos os casos. E aqui vai ser o preço do ativo objeto na data zero, elevado a menos Q vezes T, vezes raiz de T, que multiplica 1 sobre raiz de 2 vezes o π, vezes o E elevado àquele colchetes enormes ali, menos D1 ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, é o mesmo colchetes aqui de cima, tá aqui também. As formas até são meio parecidas aqui, de uma com a outra, aqui do gama com o vega aqui. Tá joia? É meio coincidência e meio que não. Então, tá aí. Essa forma do vega, que também tem o mesmo comportamento para as duas opções. E aqui o ρ. O ρ, aí sim eu tenho diferença, se for para call e o ρ da put. Então, o ρ da call vai ser x, que é o preço do exercício, vezes o prazo, vezes e elevado a menos r, vezes t, que multiplica o n d2. E aqui o da put é menos o x, tá? Menos o preço do exercício, vezes o prazo, vezes e elevado a menos a taxa livre de risco, vezes o t, que a gente já viu até da taxa D futura, a gente já pega essa taxa livre de risco, só tem que fazer a transformação de discreta para contínua dessa maneira. E aí falta justamente o n, só que agora menos D2. Aqui tá, até aqui da fórmula, tá bem? Então tem relação aqui, tem que ter afinal uma derivada ali. E o ρ mede quanto varia a taxa, o prêmio da opção em relação à variação da taxa de juros. E aí vocês vejam que tem comportamento diferente do ρ da call com o ρ da put. Tá joia? Então tem uma relação diferente entre essas duas taxas. E agora só falta a fórmula do θ. A fórmula do θ é enorme, então eu vou fazê-la. Então, do nada, ela vai aparecer. Então, vocês contam assim, 1, 2, 3. Então, de nada, ou do nada, melhor falando, apareceu aqui as fórmulas do θ da call, do θ da put. Fórmula enorme, até recomendo, assim, quando vocês forem usar, pega num livro e tal, procura no Google, só dá uma checada, então, por isso não dá para passar aqui tudo. E além de ser enorme, ela é diferente para call e para put. Como vocês estão vendo, tem até alguns sinais trocados e tem diferença entre elas. Então, cuidado na hora de usar, e por ser enorme, mais fácil errar, cuidado também. Então, na hora que for implementar pela primeira vez, procura algum lugar assim que pega esse cálculo, que compara com o que você implementou, para ver se não tem erro. E um detalhe importante, aparece aqui esse T grande, tá certo? Que bicho é este daqui? Isso daqui é o número de dias no ano, tá ok? O T pequeno que a gente está usando é o prazo até o vencimento, tá joia? Então, 100 anos, por exemplo, se o prazo até o vencimento for 126 dias úteis, e a gente tem no ano 252 dias úteis, isso daqui é o número de dias úteis até o vencimento dividido por 252. Normalmente, isso é a nossa convenção aqui no Brasil. Então, dias úteis até o vencimento. Tá joia? Então, assim que a gente calcula normalmente, que já faz tudo ao ano também. E aqui, número de dias no ano. Então, usando a nossa convenção. Então, por exemplo, 252 dias úteis. Ou seja, nessa fórmula aqui para calcular o θ das opções, a call da put,
você tem que substituir o valor 252, e não esse que tinha calculado dias úteis até o vencimento, dividido por 252. Então, esse é um cuidado também na hora de calcular o θ. E essas são as gregas, como calculam as gregas, usando o modelo Black-Scholes Merton, que serve para opções de compra e também sai aqui para opções de venda europeias, que pagam dividendos, ou quando a gente vai usar para taxa de câmbio, é substituir onde está o parâmetro Q de taxa de dividendo, usa aqui o cupom cambial, a taxa do DDI, só convertendo ela de discreta para contínua dessa maneira. Tá joia? Então, essas aqui são as gregas. Mostrar lá no Excel. Então, está aqui a planilha. Eu já tinha mostrado para vocês aqui ó, a fórmula. Abrir um pouco mais aqui, vocês vão ver o tamanhão dela e tal. Essa é do Black-Scholes. E aí, cada uma delas. Então, aqui do delta, que é o distnormp.n, que é o ND1. Então, eu fiz Q igual a 0, porque eu usei sobre a Petrobras 4, a Petrobras PN, que não está distribuindo dividendos no período que eu analisei. E aqui as outras, o gama, que é igual para put e para call. Então, essa é a fórmula. A tradução, veja que a do θ é grande também, tão grande, na verdade maior até que do Black-Scholes, pelo menos a principal. E aqui do Vega, que é igual para tanto para put como para call. E aqui a função do Pi, ó, que aparece aqui, que a gente usa para calcular. E o E, que eu coloquei na fórmula, está aqui o EXP. Tá joia? Então, tá aí o exemplo. E aí eu sugiro que vocês pratiquem. Muito bom, pessoal. Essas são as gregas do modelo Black-Scholes Merton. Assim, não é para sair decorando isso daí, mas tem aí do teu lado, monta uma planilhinha com isso, compare com outros cálculos, outras calculadoras, até na hora de você montar a sua estratégia, calcular o delta, o gama e tal, e da sua estratégia, ou seja, todas as combinações de opções, que é importante saber isso, porque quando muda um dos parâmetros ali, você sabe quanto que vai mudar também o valor daquela sua carteira de opções. Tá bom? Até mais!